Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira. Estamos tratando do tema equivalência de capitais. Já tivemos uma primeira aula sobre esse assunto, na qual a gente viu a parte teórica, e a ideia para hoje é resolvermos algumas questões de prova. Então, vamos lá para as questões de concursos públicos. Tá, a primeira questão é essa daqui, que é uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas. Questão 527.188. A companhia Só Queijos adquiriu um imóvel para ser pago em 5 parcelas de R$ 8.000, vencíveis em 30, 60, 90, 120 e 150 dias, respectivamente. Ou seja, vencíveis em 1 mês, 2 meses, 3, 4 e 5 meses, certo? Após a data da compra. Após pagar a terceira parcela, a companhia verificou que possuía condições financeiras de quitar as demais parcelas nesta mesma data. Sabendo que a taxa de juros cobrada era de 4% ao mês, o valor que a companhia Só Queijos desembolsou para quitar o imóvel após pagar a terceira parcela foi, desprezando os seus centavos, e aí temos as alternativas. Vamos representar, então, num diagrama de fluxo de caixa, as prestações a serem pagas. Eu vou supor que a data 0 é a data da compra, e as parcelas vão vencer em 1, 2, 3, 4 e 5 meses, e todas elas no valor de R$ 8.000. Como esse diagrama ele só tem pagamentos, né, não tem recebimentos, então, eu não preciso me preocupar em diferenciar pagamento de recebimento, porque vai ter só pagamento. Então, eu vou apenas colocar setas para cima, para representar os pagamentos. E todos esses pagamentos, né, eu sei que o desenho ficou... algumas setas ficaram maiores do que as outras, mas todas elas deveriam ter o mesmo tamanho, e todas elas representando a mesma quantia de R$ 8.000. Deixa eu reescrever aqui. Todas elas representando a quantia de R$ 8.000, certo? Muito bem, então foi dito que a empresa pagou a primeira parcela, essa aqui já foi, pagou a segunda, essa aqui já foi, pagou a terceira, essa daqui já foi. No mesmo dia em que ela pagou a terceira, ela resolveu antecipar as outras duas. Então, eu vou apagar essas aqui que já foram pagas. Então, o exercício disse, imediatamente após pagar a terceira parcela, ó, após pagar a terceira parcela, verificou que possuía condições de quitar as demais parcelas na mesma data. Então, nós continuamos aqui na data da terceira parcela, na data 3. Nessa mesma data, ela vai antecipar as parcelas faltantes. Vai antecipar a quarta parcela e vai antecipar a quinta parcela para a data 3. E o exercício pergunta quanto deve ser pago na data 3, a partir de agora, né? No mesmo dia ele vai fazer 2 pagamentos. No mesmo dia ele paga R$ 8.000 a terceira parcela, pagou, agora ele vai fazer um segundo pagamento para antecipar as parcelas faltantes. A pergunta é de quanto é este segundo pagamento. Para movimentar valores na linha do tempo, a gente vai usar a taxa de juros compostos. Taxa de juros compostos de 4%. Então, o que significa isso? Sempre que avançamos na linha do tempo, incidimos juros compostos de 4% ao mês. O que isso significa? Significa que sempre que a gente avançar na linha do tempo, a gente vai multiplicar por 1,04 elevado ao número de períodos. É isso. Por que 1,04? Porque é 1 mais a taxa de juros. Por que é elevado ao número de períodos? Porque é juros compostos. Sempre que retrocedermos na linha do tempo,
incidimos desconto. Qual desconto? Qual que é o desconto que guarda a relação com os juros? É o racional. No caso aqui, racional composto, porque são juros compostos, de 4% ao mês. O que significa isso? Que a gente vai dividir por 1,04 elevado a n. Está vendo como ele corresponde? Porque se nos juros eu multiplico, no desconto eu divido. Por isso que a correspondência é perfeita entre os juros e o desconto racional. Nos juros, o que eu multiplico corresponde no desconto ao que eu divido. Entendeu? Por isso que guarda a correspondência. Então, sempre que a gente for avançar na linha do tempo, a gente multiplica por 1,04 elevado a n. E sempre que a gente voltar na linha do tempo, a gente divide por 1,04 elevado a n. É isso que a gente vai fazer. Então, tá bom. Então, a primeira quantia, a quantia da data 4, ela terá que ser retrocedida um mês apenas. Então, ela será dividida por 1,04. A prestação da data 4 retrocederá um mês. Qual que será o valor dela? 8.000 dividido por 1,04. Pronto, é esse o cálculo que a gente tem que fazer. Geralmente, eu recomendo que se aproximem os cálculos para não perder muito tempo. Contudo, nessa questão aqui, note que as alternativas são muito próximas. 15.052, 15.099, 15.040 é muito pertinho. Então, a gente vai ter que fazer a conta realmente exata, né? Não precisa ir até as vírgulas, né? Não precisa passar casas após a vírgula, porque ele zerou tudo. As casas após a vírgula estão zeradas. Então, a gente não vai mexer com casa após a vírgula. Tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos ficar com... Vou fazer um rascunho aqui. 8.000 dividido por 1,04. Eu já vou multiplicar o numerador por 100 e o denominador também por 100. Então, vamos ficar com 800 por 104. Isso aqui vai dar 728. E vão sobrar 2,72. Baixo zero, 720 por 4 vai dar 6. 624. Fazendo a subtração, isso aqui vai dar 96. Baixo um zero. Aqui vai dar 9. 936, né? 936 para 960. 424. Baixa o outro zero, 240. Isso aqui vai dar 2. Então, pronto. Vou parar ali, nem vou prosseguir com casas após a vírgula, porque seria perda de tempo. Então, nessa primeira prestação aqui, ela valia R$8.000. Eu antecipo um mês. Porque eu estou antecipando, eu tenho direito a um desconto. Essa prestação irá cair, irá decrescer. Ela irá cair para R$ 7.692. Mais alguns centavos, né? Mas a gente desprezou os centavos. Certo? Então, pronto. Essa parcela 4 aqui, já resolvemos. Falta agora a parcela 5. A parcela 5, ela será retrocedida 2 meses no tempo. A prestação 5 será retrocedida 2 meses no tempo. Resultado, a gente vai ficar com R$8.000 dividido por 1,04, agora elevado ao quadrado, porque são 2 meses que nós estamos retrocedendo. Para facilitar a conta, eu vou fazer o seguinte. Em vez de dividir direto por 1,04 ao quadrado, eu vou dividir por 1,04 e depois por 1,04 de novo. Por quê? Porque para fazer essa primeira divisão aqui, eu já aproveito o resultado da tela anterior. Eu já sei que essa primeira divisão dá 7.692. Então, essa primeira divisão dá 7.692 dividido por 1,04. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. Vou fazer aqui no canto.
é 7.692. Já vou multiplicar o numerador por 100 e o denominador também por 100. Então, vamos ficar com 769 dividido por 4, isso aqui vai dar 7.728, que vai dar 1,41. Desce o 2, 412, isso aqui vai dar 312, sobra 100. Aí, baixa o próximo zero, 1.000 dividido por 104, isso aqui dá 9. 936 vai sobrar 64, baixa o próximo zero, 640, isso aqui vai dar 6. Então, nossa resposta aqui é 7.396. Muito bem. Então, já trouxe as duas parcelas para a data 3. Já trouxe a quinta prestação e já trouxe a quarta prestação. Como agora elas estão na mesma data, basta somar. Então, basta somar. Resultado. O valor da prestação 4 já antecipado foi de 7.692. E o valor da quinta prestação já antecipado é 7.396. Então, vamos lá. 2 com 6 dá 8. 9 com 9 dá 8 e vai 1. 6, 9, 10 e vai 1, 15. R$ 15.088. R$ 15.088. O gabarito letra E. Gabarito letra E. Próxima questão. Questão 490.500 da Fundação Carlos Chagas. Uma empresa tem obrigações perante um credor da seguinte forma: 200.000 com vencimento em 1 mês e 300.000 com vencimento em 2 meses. Então, vamos anotar isso, né? Hoje, suponha que seja a data 0. Em 1 mês, ele tem vencimento de 200.000. Então, aqui tem um pagamento de 200. E em 1 mês, perdão. Em 1 mês tem pagamento de 200. E em 2 meses, pagamento de 300.000. Maravilha. Essa é a situação original. Considerando que não conseguirá saldar as dívidas como anteriormente pactuadas, a empresa propõe uma reestruturação, de modo que possa pagar sua dívida em 2 meses seguidos, a partir de 2 meses. Então, ela quer reestruturar o pagamento. Então, ela vai começar, a partir de 2 meses, a partir da data 2, ela vai fazer 2 pagamentos seguidos. Um pagamento aqui e outro pagamento aqui. De novo. E um pagamento aqui. Então, ela quer reestruturar a dívida. Em vez de pagar no mês 1 e no mês 2, ela quer começar em 2 meses, ou seja, no mês 2. E o pagamento seguinte será seguidinho, no próximo mês, no mês subsequente. Sendo as duas parcelas de mesmo valor. Então, X reais e X reais. Considerando que a taxa de juros utilizada para todas as operações é 2% ao mês, o valor de cada uma das parcelas na reestruturação será em reais D. E aqui temos as alternativas. Então, notar algumas coisas aqui. Notar que o exercício não disse se nós temos juros simples ou juros compostos. Nas bancas grandes, CESP, FCC, ESAF, CESP, né? Já falei CESP, FGV. Nas bancas grandes, geralmente, quando a banca se omite, ela quer se referir ao que ocorre no dia a dia, na prática. Então, no dia a dia do comércio, né, das finanças, quem que é o credor? Né? O credor é uma instituição financeira. A instituição financeira trabalha com juros compostos. Esse financiamento aqui é juros compostos. Então, é isso. Não falou nada, você vai para o que acontece na vida real. Ah, é uma operação de juros? Na vida real é juros compostos. Então, trata como juros compostos, que foi o que a banca fez aqui
nesse caso. Então, em bancas grandes, geralmente, quando se omitem o regime de juros, trabalhamos com o regime que corresponde ao cenário real, ao que é comum no dia a dia. Então, nesse caso aqui, juros compostos, tá? Em bancas menores, em bancas que fazem concursos locais, de menor tradição, já é comum a seguinte regra: não falou nada, é juros simples, tá? Então, infelizmente, você precisa de um pouco de jogo de cintura. Olhando para as alternativas, como nós temos números quebrados aqui após a vírgula, isso aqui já sugere juros compostos, né? Porque juros simples, 2% incidindo sobre valores com um monte de zero, né? Tenderia a dar números redondos, né? Ainda mais que é 2%. Mas, enfim, a FCC é uma banca grande, ela respeita esse padrão, né? De omitir o regime de juros, você vai para a vida real. Notar ainda que as alternativas... As alternativas, elas estão razoavelmente afastadas umas das outras, né? 262.000, 265.000, 260, 251, 254. Indo só até a casa aqui de unidade de milhar, você já mata a questão. As alternativas não estão tão próximas assim, então a gente não precisa fazer um cálculo tão exato assim. Pode ser um cálculo aproximativo. Se você deixar para aproximar mais para o final, melhor. Porque a aproximação logo no começo, às vezes você faz aproximação em cima de aproximação e dá um efeito grande, né? Então, deixe para aproximar ao final. Beleza, vamos movimentar os valores na linha do tempo. Observe que nas duas propostas de pagamento, nos dois diagramas de fluxo de caixa, nós temos valores ocorrendo na data 2. Então, eu vou escolher a data 2 como data focal, porque aí boa parte dos valores não precisarão ser movimentados, tudo bem? Então, vou escolher a data 2 como data focal. Data 2 será a nossa data focal. É a data para a qual a gente vai movimentar todos os capitais. Então, este primeiro capital aqui, de 200.000, será movimentado para a data 2. Primeiro fluxo de caixa. Então, vamos lá. Primeiro fluxo de caixa. Então, o primeiro fluxo de caixa, vou movimentar todo mundo para a data 2. Aqueles R$200.000 que eu circulei de preto, eles serão movimentados um mês na linha do tempo. Eles avançarão um mês. Então, incidirá juros compostos de 2% referentes a um mês, ou seja, eles serão multiplicados por 1,02, juros compostos, né? Durante um período, ou seja, serão multiplicados por 1,02 elevado à primeira. Então, a gente vai ficar com 200.000 vezes 1,02 elevado à primeira, que é o próprio 1,02. O segundo pagamento, que é o de 300.000, ele não precisa ser movimentado, ele já está na data focal. Então, não preciso mexer com ele. Ele continuará valendo R$300.000. Então, vamos lá. 2% de 200.000, isso aqui vai dar 4.000. Então, 204.000 mais 300.000, isso aqui vai dar R$504.000, certo? Então, o que eu fiz até agora? Eu peguei... Perdão, tá? Eu tô saindo de uma gripe. Eu peguei todos os pagamentos do primeiro fluxo de caixa e trouxe todo mundo para a data 2, E com isso obtive R$504.000, certo? Então, todo aquele fluxo de caixa inicial, ele é equivalente a R$504.000 na data 2.
Vou fazer a mesma coisa agora para o fluxo de baixo, para o segundo fluxo. No segundo fluxo, o primeiro pagamento de X já está na data 2. O segundo pagamento de X terá que voltar um mês no tempo, ou seja, desconto racional composto por um mês. Será dividido por 1,02 elevado à primeira. Quando eu fizer isso, eu tenho que obter os mesmos 504 mil, para que os dois fluxos sejam equivalentes. Então, basta igualar as duas expressões. X mais X dividido por 1,02, isso aqui tem que ser igual a 504 mil. X mais. O inverso de 1,02 dá aproximadamente 0,98. Tá, agora eu vou aproximar, tá? A gente teria 1,98x é igual a 504 mil reais. Se fosse, ou seja, x será 504 mil reais dividido por 1,98. Se aqui no denominador, se a gente pudesse aumentar um pouquinho o denominador para 2, a resposta daria 252 mil reais. Só que, na verdade, o denominador não é 2. Ele é um pouquinho menor que 2. Então, se eu diminuir o denominador de 2 para 1,98, o resultado final tem que aumentar. Então, nossa resposta correta será um pouquinho maior que 252 mil reais. Um pouquinho maior que 252 mil, letra E, 254, né? Não pode ser 251, porque tem que ser maior que 252. E as outras já são muito maiores, né? Bem maiores. Então, resposta letra E. Se você quiser chegar no cálculo exato, aí não pode aproximar, né? Então, vou pegar uma calculadora aqui para fazer o cálculo exato. 1 dividido por 1,02 mais 1,98, como eu disse. Então, 504 mil dividido por 1,98 daria 254.545, como a gente antecipou. Então, o gabarito mesmo nem bateu exato, né? Porque aqui eu já aproximei o 1,98. Era 1,98 e mais uns quebrados, né? Mas, enfim, 254 mil reais. Gabarito letra E. Próxima questão. Questão 527, 186, também da FCC. Para comprar um automóvel, Pedro realizou uma pesquisa em 3 concessionárias e obteve as seguintes propostas de financiamento. A concessionária 1 dá opção de entrada de R$12 mil, uma prestação de R$29.120 para 30 dias depois da entrega, no mês 1. Concessionária 2 é R$13 mil de entrada, só que a prestação é para 60 dias, é para 2 meses. Na concessionária 3, a entrada é de 13 mil e 2 prestações de 14.560 para 30 e 60 dias após a entrada, respectivamente. A taxa de juros compostos, aqui a banca falou, né, juros compostos, é de 4% ao mês para aquisição do automóvel. As alternativas perguntam qual é a melhor proposta para o cliente, né, qual que ele vai pagar menos. Seria isso. Eu planilhei aqui as 3 propostas, né, a entrada, o pagamento no mês 1 e no mês 2. E vamos compará-las 2 a 2, para a gente ver qual é a melhor proposta. Bom, eu acho que é muito fácil já comparar direto as propostas 2 e 3. Por quê? Porque elas têm a mesma entrada, então até aqui está empatado. O que varia é o pagamento das outras parcelas. Notem que na proposta 3, a gente tem 2 parcelas de 14.560. Se você somar, se você fizer a soma aritmética direto, né? Se você pudesse somar diretamente 14.560 mais 14.560, você obteria os 29.120, que é exatamente a última prestação
da proposta 2. Então, se não houvesse, se a taxa de juros fosse zero, e eu pudesse somar os valores livremente, as duas propostas seriam iguais. Mas a taxa de juros não é zero. Eu não posso somar livremente parcelas que estão em datas diferentes. Antes de somar, eu preciso pegar essa que está aqui. Então, a tela ficou muito rabiscada, né? Antes de sair somando, eu preciso pegar estes 14 mil aqui, incidir juros de 4%, multiplicar por 1,04, para daí somar com 14.560. Quando eu fizer isso, eu vou estar aumentando o resultado final. Essa primeira parte aqui, 14.560, será aumentada em 4%. Então, o resultado final será aumentado, será maior do que 29.120. Então, a proposta 3 vai me dar um resultado para pagar maior. Mais coisa para pagar. Então, a prestação 3 é pior do que a prestação 2. Uma outra forma mais simples de pensar, vamos pensar mais simples, vamos lá, vamos simplificar o raciocínio. Nas duas propostas, eu tenho que pagar 29.120. Aqui eu pago lá no final, lá no mês 2, e aqui eu pago em duas partes de 14.560. Nas duas eu estou pagando 29.120. Só que em uma delas eu demoro mais a pagar. Eu pago lá para frente. Você prefere pagar R$1.000 hoje ou daqui a 5 meses? Daqui a 5 meses é melhor. Mesmo que você já tenha os R$1.000 hoje em mãos, você investe na poupança. Daqui a 5 meses você terá mais de 1.000. Você paga, ainda fica com um troquinho. Então, a mesma quantia a ser paga, quanto mais eu puder demorar a pagá-la, melhor. É justamente o raciocínio que nos leva a concluir que a proposta 2 é melhor do que a proposta 3. Então, 2 é melhor do que 3. 2 melhor que 3. Proposta 1, a melhor proposta é a 1 apenas? Não sei, não olhei a 1 ainda. Eu sei que não é a 3. A 2 é melhor do que a 3. A proposta 2 e a 3 são equivalentes? Não, a 2 é melhor do que a 3. Resta agora eu ver se a proposta 1 é melhor do que a 2, pior do que a 2 ou se são equivalentes. Então, agora a nossa tarefa é comparar a 1 com a 2. Muito bem. Na proposta 1, eu dou uma entrada menor, de apenas R$12.000. Então, vamos equiparar as entradas, tá? Vamos deixar as entradas equiparadas. Eu vou fazer isso, eu vou pegar a proposta 2 e vou mudá-la. Vou colocar apenas 12.000. Vitor, e os outros 1.000 que estavam faltando? Bom, os outros 1.000 eu vou jogar para frente. Vou jogar para cá, por exemplo. Vou jogar para a data 2, para o mês 2, tá? Vou jogar para o mês 2. Vou jogar para frente. Então, aqui no mês 2 vai ter que entrar mais aqueles 1.000. Só que não apenas 1.000. Vai ter que entrar aqueles 1.000 já com incidência de juros compostos, 1,04 elevado ao quadrado. Ou seja, 1.000 que multiplica 1,0816. Ou seja, 1, 2, 3, 1.081,60. Tá? Então, mais uma vez, o que eu fiz? Na proposta 2, eu tinha uma entrada de R$13.000. Eu estou quebrando isso em partes. Eu estou deixando 12.000 como entrada. Para quê? Para equiparar com a proposta 1. E os 1.000 que sobraram, eu vou jogar lá para a data 2. Na hora em que eu movimentar este valor ao longo da linha do tempo, vai incidir juros compostos. 4%. Então, eu vou aumentar 4%, depois aumentar 4% de novo. 2 vezes, juros compostos. O resultado será 1.081,60. Então, aqui eu vou somar 1.081,60. Mais 1.081, tá? Para simplificar. Vou até escrever digitando, né? Vou para ficar mais bonitinho. Mais 1.081,60. Pronto. Maravilha.
Então, a proposta 2, notem que eu mexi na sua composição sem prejudicar a equivalência de capitais. Eu mexi na configuração da proposta 2 sem alterar a sua equivalência. Financeiramente, ela continua idêntica. Por quê? Porque eu fiz uma movimentação aqui na linha do tempo, eu peguei R$1.000 de uma data e joguei para outra, mas eu fiz isso respeitando a taxa de juros. Então, a equivalência da proposta 2 não se alterou. Vamos mexer agora na proposta 1. A proposta 1 ela tem um pagamento de R$29.120 aqui no mês 1, e eu vou zerar esse pagamento. Para quê? Para bater com a proposta de baixo. Para ficar igual à proposta de baixo. Eu estou deixando-as o máximo possível iguais, para facilitar a comparação. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses 29.120 para cá, para a data 2. Só que esses 29.120, eles não vão puros, eles vão sofrer um acréscimo de 4%. Então, vai dar 0,8436, 811. Então, vai sofrer um acréscimo de 1.164,80. Então, vai ficar 29.120 mais 1.164,80. Muito bem. Com este procedimento, eu deixei as propostas 1 e 2 o mais parecidas possível. O que isso significa? Com valores iguais em várias datas. Na entrada, o valor deu igual. No mês 1, o valor deu igual. Só diferiu no mês 2. Que eu vou pintar agora de verde. Só no mês 2 que diferiu. Então, eu deixei as duas propostas o máximo possível compatíveis. Para que eu fiz isso? Porque agora ficou muito fácil compará-las. Porque a única diferença deu na data 2. E quando as diferenças estão numa mesma data, eu posso compará-las diretamente. Dá para fazer comparação direta entre esses valores verdes. Por quê? Porque eles estão na mesma data. E aí pronto, numa linha, na primeira linha eu tenho 29.120 mais 1.164. E na outra linha, mais 1.081. Em qual linha a pessoa está pagando menos? Nessa daqui, está pagando menos. Então, a melhor proposta é a proposta 2. Gabarito, letra B de bola. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.